E aí, galera, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior de História. Nós vamos tratar aqui de um tema muito legal, que é a transição do século XIX para o século XX na Europa. Tradicionalmente, os historiadores remetem a esse período com qual termo? Belle Époque ou Belos Tempos. Representa isto para o mundo europeu capitalista uma era de ouro. Por quê? Porque tudo aquilo que havia sido, eu não vou dizer planejado, mas pensado durante as revoluções burguesas do século XVII, do século XVIII, e depois de 1001 guerras na Europa, a poeira baixou, a burguesia e o liberalismo triunfaram e um novo mundo próspero está sendo construído. Por que é que eu estou enfatizando o próspero? A Belle Époque, ela se enquadra, ela é encaixada temporalmente na segunda metade do século XIX. Aí alguns autores colocam 1870, outros colocam 1880, outros 1865. O que importa é que é na segunda metade do século XIX e vai até o início da Primeira Guerra ou da Grande Guerra, como era chamada aquela época. Por que a Belle Époque é percebida e vista como o auge, o apogeu do capitalismo industrial? Porque a segunda revolução industrial, aquela que trouxe o aço, o motor a combustão, a indústria petroquímica, a indústria químico-farmacêutica também começa a se desenvolver, ela levou o mundo europeu industrial a um nível de produção de bens que nem o mais otimista de todos os industriais, de todos os capitalistas, de todos os economistas, ninguém imaginava que eles iam conseguir uma produção de bens tão grande. Que bens? Todo tipo, é alimento industrializado, é roupa, calçado, móveis, as locomotivas, navios, era tudo muito agigantado, era tudo em proporções gigantescas. A produtividade, as máquinas, as fábricas, as cidades industriais, como Manchester, na Inglaterra, pareciam verdadeiros formigueiros humanos. Birmingham, da mesma maneira, um formigueiro de gente. Há também uma super oferta de serviços, de transporte, de alimento, de banco, de produção de energia. Cara, parecia que aquilo que foram falado pelos chamados pais do liberalismo, Adam Smith, John Locke, François Quesnel e toda a galera do iluminismo, né? O iluminismo é o liberalismo francês, de que o capitalismo promoveria um desenvolvimento econômico tal que a produção seria tão grande que todos teriam acesso, que todos poderiam comprar e dessa maneira ninguém passaria mais necessidade. Parecia que ia acontecer, mas só parecia. Não era um fato, porque, apesar dessa mega produção de bens, dessa mega oferta de serviços, uma coisa era notória. Ninguém estava disposto a reduzir os preços a tal ponto de dar acesso a esses bens e serviços para todo o proletariado. Na realidade, uma parte do proletariado sofria, aliás, a maior parte do proletariado sofria para manter a própria existência, quanto mais comprar mais e usufruir desse apogeu do capitalismo, tá bom? A Belle Époque recebe esse nome principalmente por causa desses 44 anos seguidos de paz na Europa. A Europa é um continente marcado pela guerra durante o período da Era Moderna, né, do Estado Nacional Absolutista. Praticamente todo ele, a gente está falando aí de um período de mais de 300 anos, você tem alguma guerra, você tem algum país em conflito. Em alguns momentos, toda a Europa está em guerra. Como, por exemplo, nas guerras napoleônicas ou na Guerra dos 30 anos. Toda hora tem uma guerra, toda hora tem uma confusão na Europa. E agora, eu tenho um super desenvolvimento tecnológico e tenho um momento de prosperidade econômica. Pronto, deu certo, deu certo. É o triunfo da burguesia. A burguesia assumira o controle dos estados europeus, ou de uma boa parte dos estados europeus, na transição do século XVIII para o século XIX. E agora ela consolida esse domínio. O Estado liberal é uma realidade.
Os governantes têm que dar satisfações aos seus governados. A maioria dos países tem constituições. Então tem um regramento nas relações civis, regramento nas relações entre os indivíduos e o Estado, regramento em relação à propriedade privada. Está tudo ali. E não apenas está ali escrito, mas está ali escrito de acordo com os interesses da burguesia. A burguesia passa a determinar, não, né? Consolida o padrão de produção, que é o industrial, e o de riqueza. A questão da ascensão social pelos ganhos monetários é um fato. Lógico que tinha uma ou outra família que revirava os olhos ou não gostava quando via ali um dos seus filhos ou filhas envolvido com um novo rico, sem berço, mas era tanto dinheiro que aquele cara tinha que o dinheiro cobria as vergonhas, cobria os problemas sociais que ele poderia trazer. O que importa agora é a grana. A burguesia passa a estabelecer os padrões de vida. Ela vai substituir os padrões que antes eram da nobreza. Uma roupa, o vestuário elegante e rico não é mais cheio de pompas, não é mais cheio de detalhes, de ouro. É uma roupa mais sóbria. São tecidos magníficos, são tecidos confortáveis, mas buscam chamar bem menos atenção do que o vestuário da nobreza. A diversão da burguesia é a participação em rodas de poesia, em sarais de poesia, são as óperas, são os festivais de dança nos cabarés parisienses, você tem exposições de arte, você tem estudos de vanguardistas, da literatura, das artes, está todo mundo ali envolto numa nova realidade, e uma realidade determinada, reitero, por esta burguesia. Professor, então está todo mundo feliz? Oba! Não, falei há pouco que o proletariado, o trabalhador, não tem acesso a isso. Ele trabalha, ele produz a riqueza, etc., mas não tem acesso, não. Você terá, dentro do sistema capitalista, um aprofundamento das desigualdades sociais. O abismo, a diferença entre os ricos e os pobres aumentou de maneira absurda aqui nesse período. Por quê? Porque quanto mais máquinas eram inventadas, quanto mais tecnologias eram desenvolvidas, mais gente era desempregada. É o chamado desemprego estrutural. E não houve uma racionalização por parte do Estado ou dos empresários para o que fazer com essa população desempregada. Por que ninguém pensou nisso? Estado liberal. No Estado liberal, cada um se vira. O Estado não tem a obrigação de dar qualquer forma de assistência social ao indivíduo. Vai lá, dê o seu jeito. Por isso que muitos europeus acabaram migrando para a Europa. Brasil e Estados Unidos são dois dos destinos mais comuns desses que beijaram o fundo do poço. Lógico que o proletariado, o trabalhador, vai criar os seus próprios espaços de sobrevivência, de diversão, espaços como os sindicatos não eram apenas para organizar a luta operária, eram espaços também de letramento, de alfabetização, eram espaços para apresentações teatrais, para que o mundo fosse mostrado e percebido pelos operários de acordo com a sua realidade e não apenas com a realidade burguesa. Mas era uma contradição. Num momento de prosperidade como este, você tem um aprofundamento das desigualdades sociais. O Brasil, tal qual toda a América Latina, ou a maior parte da América Latina, é vinculada ao mundo europeu, em que todos querem imitar franceses e ingleses na produção econômica, na fala, no idioma, no vestuário, no gestual, nós vamos importar alguns desses aspectos da Belle Époque. Modernizar e urbanizar as cidades virou quase que um objetivo de todos os governantes brasileiros, tendo como referência a reforma feita por Haussmann lá em Paris, em que ele vai falar, um grande arquiteto, um grande urbanista, vai falar da necessidade de racionalizar os espaços urbanos, áreas residenciais, áreas industriais, áreas comerciais, a divisão da cidade em quarteirões, largas avenidas para que os carros, os trens, os bondes, principalmente os bondes, pudessem
fluir, mas também calçadas para o passeio, para que os pedestres pudessem passar nas lojas e comprarem. Nessas calçadas eu coloco árvores, coloco canteiros, é um modelo urbanístico, vai trazer. É assim que será modernizado o Rio de Janeiro no governo do Rodrigues Alves, que vai acabar gerando a revolta da vacina. É assim que vai ser modernizada Manaus. Manaus, ou o norte do Brasil, ganhou muita grana com a borracha, vendida para os europeus. E aí os caras, com essa grana fantástica, entre 1890 e 1910, modernizaram o centro de Manaus, com o Teatro Amazonas, com a implantação de bondes, iluminação pública, e dessa maneira fazendo com que um pedaço de Manaus vivesse essa prosperidade. É um pedaço de Manaus, não é Manaus como um todo, não. O Rio de Janeiro, as mudanças foram mais drásticas por ser a capital e alcançaram um raio maior. O centro e o porto do Rio de Janeiro foram todos refeitos. Os símbolos no passado colonial foram sendo derrubados e sendo construídas avenidas e prédios que lembrassem aos prédios europeus, que lembrassem aos prédios, sobretudo, parisienses. Vai se falar em higienização. Temos que limpar a cidade, tem que ter água corrente, tem que ter saneamento básico, o mau cheiro tem que sumir. As cidades têm que ser limpas. Lógico que, de novo, não é toda a cidade, é a área central comercial em que vive a burguesia. Haverá uma preocupação, inclusive, com a medicina social. Era comum as epidemias na Europa e no Brasil. Varíola, cólera, aqui no caso do Brasil, varíola, cólera, febre amarela, e tudo ligado à falta de saneamento. Então, há de se modernizar, há de se higienizar para evitar essas doenças. E evitando essas doenças, todo mundo fica feliz. O trabalhador fica feliz que não está doente. O patrão, o empregador, ele fica feliz porque o trabalhador vai cumprir o seu horário, não vai faltar. O trabalhador, o empregador, o Estado fica feliz. Porque se não há uma epidemia e um caos, não há revolta, não há rebeliões. Mas é óbvio que, tal como na Europa, essa modernização que aconteceu no Brasil foi uma modernização excludente. Foi uma modernização que sectarizou as cidades, os espaços urbanos. A área dos pobres, a área dos ricos. E antes não havia isso de maneira tão notória, apesar deles dividirem os espaços públicos de passeio, praças, bondes e assim por diante. Mas nem tudo eram flores. Poderia-se ter esse quadro de pacificação, tranquilidade e tal, mas as potências europeias, apesar de não estarem lutando no seu continente, se estranhavam na África, se estranhavam na Ásia. E à medida que eles se estranhavam para ver quem dominava mais colônias, eles projetavam que um dia poderia entrar em guerra. Talvez ele me ataque, talvez ele tome uma colônia, talvez. E se eu não estiver pronto, o que é que cada um faz? Começa a produção de armas em larga escala. Todo tipo de arma, de pequeno, médio e grande porte. E aí, além de se preocupar em se armar, esses países começam a dialogar entre si, formando alianças militares para um talvez futuro combate, criando aos poucos, mas de maneira contínua, um clima de rivalidade e animosidade que irá cooperar de maneira definitiva para quê? Para a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, dessa maneira, para o fim da Belle Époque e da paz em toda a Europa. Beleza? Um abraço, até a próxima, galera. Tchau.